É saudável? Hã? Seu filho é saudável? É saudável. É top? Veio tudo inteiro, beleza? Tudo inteiro. É isso. A gente merecia isso? Que nossos filhos fossem saudáveis, perfeitos e tudo mais? Tem tanta gente aí melhor que a gente que tem filho doente, velho. Hein? Eu já... É uma graça imerecida, velho. Eu já... Tipo, tá vivo nesse mundo. Eu já pensei nisso bastante. Não tem pessoas melhores moralmente que a gente, com filhos doentes, a porra toda, não. Rapaz, ninguém pode reclamar de nada você ter nascido nessa época. Imagine se nascesse há 100 anos atrás, não tinha antibiótico, corticoide, todo mundo tinha sífilis, velho. Tipo, gonorreia, quem não tinha era viado. Tipo, você já imaginou viver num mundo desse, velho? Tipo, o tratamento era desentupir fisicamente com ferro, velho. O quê? Tipo assim, a gente vive num mundo de papel higiênico, nenhum de nós tem dente podre mais, escova de dente. Tipo, você nascer nessa época, a condição natural da humanidade é a miséria. É isso que, tipo assim, nossos ancestrais de 3, 4 gerações nasciam em casa sem energia elétrica, não é isso? Tipo assim, nós somos uma... Nós temos uma... É isso. Tipo assim, a energia elétrica é menos que isso. Rapaz, nós vivemos em uma época de uma riqueza, nós temos uma sorte. É uma graça imerecida viver nesse mundo. Não é só a salvação, não. Ter nascido nessa época é uma graça imerecida. Os mendigos aqui são mais ricos do que os imperadores do passado. O cara chega no posto de saúde aqui, consegue antibiótico, não é isso? De graça. Consegue. Deixa eu perguntar, ô Renato, do que tu sente saudade? Do que eu sinto saudade? Eu acho que eu não sinto saudade de muita coisa, não, meu velho. Eu acho que... eu gostaria Porra, te peguei uma pergunta que tu parou e... E agora? E aí, audiência? Eu sinto... Porra, o homem tremeu aqui. Vamos de novo. O que tu sente saudade, rapaz, Renato? Eu sinto saudade de ter mais saúde quando eu era mais jovem, não é isso? Mas eu não trocaria as coisas que eu tenho atualmente, não é isso? Do que, não é isso? Eu acho que não trocaria, não. Eu gostaria de voltar a ter a saúde que eu tinha com 20 anos de idade. Mas tem alguma coisa que tu lembra, assim, que te dá saudade ou não? Rapaz, eu enterrei minha mãe uns 2 anos atrás, né? Tem alguns momentos, né, que... os parentes que a gente enterrou, né? Ou não? E qual é o teu maior arrependimento? Pois você já me perguntou, eu também já respondi. Que os meus maiores arrependimentos pau a pau é não ter aceitado o Bitcoin e Jesus antes. Né? Só esse, tu acha? Mas isso é o principal. Na hora que você aceita Jesus, mudava tudo, não é isso? Todas as decisões da vida mudavam, não é isso? Hein? O dinheiro compra a felicidade? Imediata, sim. Cocaína, chama cocaine, não é isso? Imediata. Imediata compra pra caramba. Aí, em longo prazo, não é isso? Ô Renato, quais são as 3 dicas que tu daria pra quem quer mudar de vida? Mas mudar em que sentido? Depende de como seja a vida dele, não é isso ou não? Mudar de onde? Sair das drogas? É o que tu interpreta por mudar de vida. É o que tu interpreta por mudar de vida. É isso. A primeira coisa, se você quiser agir não de maneira financeira e nem em poder, se você quiser agir de maneira moral, a segunda imperativa moral é reconhecer Jesus como seu Salvador. Na hora que você reconhece Jesus como seu Salvador, você renuncia a toda dor, a toda ansiedade, a todo sofrimento. Você começa a cultivar uma coisa dentro de você que é gratidão. Quer saber que nós todos, utilizando a expressão que você usou, temos muita sorte de estarmos vivos aqui e ter um pai querido que oferece um bem e uma salvação totalmente merecida, uma graça imerecida de um valor inimaginável. Se você aceitar isso, bicho, você renuncia a toda a ansiedade, toda a dor, todo o nervoso, não é isso? É isso. O primeiro conselho seria esse. E se eu pudesse dar mais um conselho, mas que é derivado desse, é que comece a ser cético. Não precisa, não aceite nada que não venha de fatos e lógica. A autoridade, o argumento de autoridade, você achar que um governante, que um político, que um cara que tem título falou alguma coisa e não você reconhecer aquela coisa pelos seus próprios fundamentos, por fatos e lógica, essa é a principal sofisma e a principal fonte de mentira em nossa sociedade hoje. Você acreditar que alguma coisa é verdadeira porque o governo disse, bicho, rapaz, a maioria das vezes você vai se lascar. Inclusive eu atribuo o sucesso histórico dos judeus a seu ceticismo em relação a governos. Os judeus que confiavam em governos, eles sobreviveram? Ficaram para trás, né? Eles foram cortados, né? Eu acredito em grande parte que o sucesso dos judeus na história da humanidade foi o ceticismo dele em relação aos governos, né? Tá um judeu aqui assistindo. Renato, deixa eu perguntar uma coisa. Qual o melhor conselho que tu já ouviu e qual o melhor que tu já deu? Rapaz, é muito difícil, velho. Um conselho que eu dei, que se popularizou muito na internet, é não coma ninguém que você não quer engravidar. Você já ouviu essa? Rapaz, geralmente é o maior erro da vida do cara, né? Hein? É isso. Esse popularizou bastante, não é isso? Mas outro popularizou bastante é compre Bitcoin, viu? Mas é autocustódia. Em autocustódia. A maioria vai para o inferno. A maioria a maioria da população não é de pessoas que assistem Café com Ferry, não são investidores. A maioria da população, eles são gastadores líquidos, devedores líquidos. Jesus, quando foi questionado, disse que a maioria 80 milhões de pessoas no Serasa. É isso. Não, Jesus disse que a maioria ia para o inferno.
A maioria vai pro inferno, inclusive Jesus disse claramente, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. E vai ter gente ainda que vai chegar no dia sem a roupa adequada. Esses são os caras que compram Bitcoin em corretora e não fazem autocustódia, que vão ser jogados para ranger de dente e lágrimas de sangue, não é isso? Ô, Renato, qual tu acha que são as urgências do Brasil hoje? O que tu faria se tu fosse um governante? Que tu diz que é muito fácil. É só chegar lá que Não, o é só cara não dar a manda... bunda ao pirata, é só isso. É só não dar É só não dar a bunda ao é pirata. só não Se dar a não bunda ao fizesse pirata nada, que tu não indicasse resolve ninguém, tudo era aqui. melhor do que o que ele fez, ok? Como se não existissem pessoas e Forças decisões... ocultas, não é isso? Exato. Forçando ele a indicar o comissionário Eu do não tô, Toffoli fa- pro STF. eu não tô ok? falando do Bolsonaro, tô Sim. falando de outras coisas, Sim. fazendo um contraponto aqui. Não, as coisas não são tão fáceis assim. Eu conheço muitos políticos e eu sei que as coisas são muito difíceis. Por exemplo, as instituições hoje no Brasil, elas são muito difíceis de tu, por exemplo, quando tu dá um benefício para alguém, é impossível tu tirar, tu nunca mais tira, né? Então, Eu tenho uma proposta para as pessoas voluntariamente renunciarem a todos os seus direitos sociais. Quem tiver interesse, bote aí no Substack. Eu tenho uma proposta há mais de 10 anos, inclusive fiz conta na época de Dilma com o Felipe Hermes da Block Trends. Pode botar lá. Eu tenho uma proposta que, inclusive, que se fosse votada em referendo, eu acho que a maioria das pessoas no Brasil aceitariam. Renda mínima universal de um salário para o cara renunciar a direitos políticos e sociais. Eu acho que isso transformaria o Brasil em uma república em 2 anos. Quem tiver alguma dúvida, olhe no Substack aí. Eu acho que isso, se tivesse um referendo, a maioria da população ia preferir um salário mínimo por mês ou direito a essa merda dessa saúde fodida e essa educação fodida. Ele ia preferir o quê? Dinheiro na mão ou serviço público? mas ele abre mão o quê? Ele abre Direitos mão? políticos e sociais. Isso. Não votar, não poder ser votado e não vai comprar seu plano de saúde e procurar sua educação privada. Você acha que a maioria das pessoas ia querer... Você ia querer um salário mínimo por mês ou direito ao SUS? Ia votar? O que você prefere? Eu prefiro o direito Dinheiro, a né? votar. Dinheiro, Talvez um cara magnata desse, porque pra ele o dinheiro, porra, um salário mínimo não é nada, né? Se ele quisesse votar. Mas eu acho que a ampla maioria da população, especialmente as pessoas mais pobres, ia preferir o dinheiro, não é isso? Pra quem que tu pediria um autógrafo? Não pode ser Deus. Porra, maldito no homem confia no homem, né? Eu não quero nem que você confie em mim, velho. Isso tem várias pessoas que tiveram um papel muito determinante na minha vida. Inclusive, teve um cara, quando eu vim em São Paulo, eu pedi autógrafo dele no Red Pill, chamado Mika, que foi um cara que comprou muito antes de mim. Tem um post dele dizendo que Bitcoin é R$9, era um absurdo, não é isso? Isso é um roubo, né? Caras que evangelizaram os caras que levaram o Bitcoin até eu, né? Tipo, os caras da primeira geração, que acreditaram muito antes de mim. Rapaz, são caras que eu pediria assinatura, viu? Os bitcoinheiros aí que você utilizou a expressão bitcoinheiros é um canal do YouTube, tem Reicher, tem Dove, aqueles caras ali, rapaz, são caras que chegaram à verdade muito antes de mim, né? Ô, Renato, qual tu acha que... Deixa eu te perguntar aqui. Tem uma pergunta aqui que é maravilhosa. E mais importante, não não é só chegar no Bitcoin há 15 anos atrás. É chegar no Bitcoin há 15 anos atrás, ver todos os golpes, todas as pirâmides, ter reputação para ter dado golpe, para ter roubado as pessoas e nunca ter roubado ninguém. Esses caras que estão no Bitcoin desde o início e nunca roubaram ninguém, nunca se envolveram com nenhum golpe, são caras que, tipo assim, poderiam ter multiplicado absurdamente a riqueza deles. Esses caras todos, eu peço todos os caras da primeira geração que não se envolveram com pirâmide, esses caras eu pedi assinatura, viu?